Olha aqui, ó, essa pauta, aliás, mobilizou toda a nossa redação. Eu estive envolvido a manhã todinha com relação a essa questão. A Sara Medeiros vai conversar com a gente, com o especialista, exatamente falando sobre esses efeitos. Veja você, substância aerosol no organismo que gerou a morte deste menino. E nós precisamos saber, não só essa questão dessa brincadeira, a Sara até falava, né, desse desafio macabro, mas também as consequências disso, dessa inalação. É algo absurdo, eu nunca tinha ouvido falar. E que negócio, afinal, que é esse? Esse desafio? Negócio impressionante. A Sara está ao vivo nesse momento com um pneumologista. Vamos aqui conversar com eles. Sara, por favor. Pois é, Sérgio. Essa ocorrência aqui na capital foi na noite desta sexta-feira, por volta das 11 horas da manhã, que os pais desta criança, vou só corrigir porque foi atualizada agora há pouco essa informação de que a criança tem exatamente 12 anos, foi encontrada pelos pais caída dentro do quarto. Há relatos de familiares de que essa criança, esse adolescente, já tinha realizado essa tentativa desse desafio em outras oportunidades. A mãe estava observando e percebeu que na noite dessa segunda-feira, ele estaria talvez tentando novamente fazer esse desafio. Por isso, foi até o quarto, a porta estava trancada, junto com o pai da criança, arrombaram a porta e, infelizmente, já encontraram a criança inconsciente, estava com a boca, né, suja de branco, o que demonstrava que ele tinha feito esse desafio que está aí, Sérgio, na internet, nas redes sociais, de acesso fácil para crianças e adolescentes a esse tipo de conteúdo. O SAMU foi acionado, infelizmente, né, o óbito foi constatado. Na ocorrência do SAMU diz que houve a tentativa de reanimação, mas por volta da 00h14, já desta quarta-feira, infelizmente foi constatado o óbito. A gente vai conversar agora com o médico, o Dr. Saulo Maia, que é pneumologista, para justamente a gente alertar os pais, né, sobre esses danos à saúde e que isso pode chegar à morte, né, principalmente das crianças que são mais frágeis. Doutor Saulo, muito obrigada pela entrevista, né, por estar aqui conosco para levar essas informações tão importantes para quem está em casa. Essa criança de 12 anos inalou, né, esse gás que sai desse aerosol, que foi de um desodorante. O que causa no organismo no momento que a pessoa inala esse tipo de material? Esses produtos, eles têm uma composição de gases, uma mistura de gases. Então, eles têm produtos químicos, têm substâncias conservantes e tem também o gás propelente. A mistura de todos esses gases, inalado de maneira inadvertida, como você bem citou, vai causar dano à saúde, principalmente em dois órgãos, o pulmão e o coração. No pulmão, esses pacientes podem ter uma reação alérgica imediata, fazendo uma asfixia com trancamento da laringe ou um broncoespasmo daquelas pessoas predisponentes a processo alérgico tipo asma. E mesmo aquelas pessoas que não têm asma, têm uma propensão a esse gás irritar subitamente e a pessoa ter uma asfixia e morrer por asfixia. Em relação ao coração, eles podem causar problemas de arritmias cardíacas vindo ao óbito. São gases altamente tóxicos e que essa reportagem que vocês estão fazendo é de alto nível porque alerta a população de adolescentes, de crianças, a não fazer esse tipo de brincadeira. Pois doutor Saulo, é só para retificar uma informação, que a gente está na quarta-feira, né? Isso foi na madrugada, eu teria dito que foi na madrugada de segunda para terça, não, mas foi na madrugada desta terça-feira para essa quarta-feira, né? O SAMU foi acionado às 11 horas da noite da terça e o óbito confirmado à 00h14 desta quarta-feira. Essa criança, o socorro foi rápido, né? Os pais assim que observaram. Mas o fato realmente é que é muito agressivo isso no organismo da pessoa. Às vezes, mesmo com socorro rápido, infelizmente não dá tempo de salvar. Isso é questão de segundos, frações de minutos, né? Porque o problema de asfixia, de trancar a laringe, você tem que ter um suporte de assistência imediato. O broncoespasmo, que é os broncos fecharem, também tem que ter uma assistência imediata. E a arritmia cardíaca, mais grave ainda, que a pessoa faz uma parada cardiorrespiratória. Se não tiver uma assistência dentro dali de 3 a 5 minutos,
a pessoa vem a óbito. Então, a assistência tem que ser por alguém que esteja por perto da casa, né? Porque por mais rápido que seja a assistência do SAMU ou qualquer serviço de urgência, não vai chegar em 3 minutos, porque fica muito difícil, né? Então, a assistência vai ser pela algum familiar, alguma pessoa que esteja naquele momento dentro da casa da pessoa. Ou seja, né, todo cuidado é pouco com o que as nossas crianças, os nossos adolescentes estão tendo acesso e estão fazendo. É interessante que os pais fiquem muito atentos. Em alguns vídeos que eu cheguei até a observar na internet, né, que os jovens fazendo essas brincadeiras, inclusive eles filmam, né, e depois expõem, alguns chegam a tossir, a depender da quantidade de gás que ele inala, é que isso pode ser algo que leve à morte. É isso, doutor Saulo? Tem a ver com a quantidade do gás, a intensidade que a pessoa faz aquela inalação e o estado de saúde da pessoa. Por exemplo, uma pessoa que seja asmática, uma quantidade de gás muito pequena pode desencadear uma crise asmática e a pessoa vir a ter um broncoespasmo, uma laringoespasmo e vir a falecer. Problemas cardíacos em crianças é menos frequente, é menos prevalente, mas tem as cardiopatias congênitas que a pessoa pode ter. Então, se a pessoa já tem uma doença de base e inala mesmo uma quantidade pequena desse gás, há uma predisposição a ter esse tipo de problema, seja ele cardíaco, seja respiratório. Mas há um risco maior a depender da intensidade, da quantidade que você faz dessa inalação. Doutor Saulo, muito obrigada pela entrevista, pelo alerta deixado aqui para os pais, né? Porque é algo muito perigoso e, como a gente está vendo aí, infelizmente, acabou de forma trágica para essa família, para esse adolescente de apenas 12 anos aí, com a vida toda pela frente, interrompida por conta de uma brincadeira macabra, como o Sérgio bem disse. Sérgio, com você aí no estúdio. Muito obrigado, Sala Medeiros. Muito obrigado, doutor Saulo, que muito bem nos informou a respeito, nos esclareceu. E é uma coisa impressionante, exatamente o seguinte: a inalação, aí esses produtos químicos chegando ao pulmão, presta bem atenção, corrente sanguínea é coração. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, eu tenho aqui uma informação de momento, espera só um pouquinho, por favor, são 12 horas e 2 minutos, só um minutinho, eu tenho uma informação de momento a respeito do IML, mas tem o seguinte: internet na minha concepção, eu venho do rádio, eu vim da fase do rádio de acetato, muitos não sabem nem o que é acetato, que se produzia em rádio, então acompanhei a evolução do rádio, da televisão, o advento da internet. A internet é um milagre extraordinário, porém, tem muita coisa boa e há um lado que eu diria mesmo macabro, terrível, há muita porcaria para você, evidentemente, separar joio de trigo. Há trigo muito bom e tem que se separar o trigo. E muitas das vezes os pais, a mãe e o pai, eles não conseguem monitorar toda a atividade da criança, do jovem, do pré-adolescente, do adolescente, enfim, não consegue. O fato é que essa mãe, ela estava monitorando esta atividade deste garoto que lamentavelmente veio a falecer. E, de repente, num determinado momento, né, de um descuido, a mãe vai se deitar, os pais vão se deitar e o garoto comete esse ato. Então, a nossa vigilância ela é mais que necessária. Muitas das vezes, não adianta. Então, nós temos que filtrar o que é bom para essa garotada. E não há discussão. Pai e mãe, nesta questão, não devem discutir com o filho. E não se está se estabelecendo discussão. É uma determinação. O que falta, muitas das vezes, não, nesse caso, não estou me referindo a ele, de modo geral, falta exatamente essa disciplina. Mandou e pronto, acabou. Eu fui um garoto que aprontou demais. O quanto eu aprontei é inacreditável. Porém, eu tinha um pai rigoroso. Meu pai falava, mas na hora. Acho que falta isso também. Essa autoridade. Eu próprio, às vezes, eu sou muito paizão, amigão, legal. E aí eu como pai, crio essa licenciosidade. E aí minha filha se imagina poderosa, fazendo tudo o que ela imaginar, tudo que passar pela sua cabeça. Então é importante nós termos, primeiro, essa consciência da autoridade. Mãe, tenha autoridade. Eu não estou, respeitosamente, não estou discutindo contigo. Eu estou determinando que você faça ou não faça isso.
Pai, a mesma coisa. Fala grosso. Eu sou seu pai e eu mando em você. Eu sou responsável pela sua integridade física, moral, espiritual, mental, psicológica. Eu sou responsável por você, sem estabelecer discussão. E tomar muito cuidado com a internet. Eu trabalho com a internet desde o advento. Eu fico impressionado com as verdadeiras porcarias que se coloca na internet. É terrível isso. Se a gente não tomar cuidado, isso é uma questão até mental. Você é completamente dominado por essa tal internet. Ah, mas é papo careta, né, Sérgio Cruz? Espera a consequência disso, de tanto lixo que você consome via internet. Lixo, lixo. Você não absorve absolutamente nada que preste, só o que não presta. Presta bem atenção. Já vou conversar com a Jéssica. Só um minutinho, Jéssica. Eu quero fechar aqui uma nota. O IML, Instituto Médico Legal, informa que o corpo de um adolescente de 12 anos foi encaminhado à instituição. A causa dessa morte está sendo apontada até o momento como a respiração do conteúdo de uma embalagem de desodorante. O caso ocorreu na madrugada da dia 7. De acordo com o diretor do IML, Vitor Barros, ao fazer a aspiração desse conteúdo, a vítima ela ficou submetida a um processo de hipóxia, que é a queda exatamente de saturação e de absorção do oxigênio. Veja você a coisa. O ar contido na embalagem não possui oxigênio. Imagina o quadro, imagina o que aconteceu. Segundo Vitor Barros, Vitor Barros, diretor do IML, o processo é similar ao que ocorre em um afogamento, quando se tenta respirar, mas não se consegue absorver o oxigênio. Após a chegada do corpo, será procedido o exame interno e as amostras de tecido e de fluidos serão encaminhados ao laboratório para a comprovação da causa da morte. Por isso eu pedi este tempo especial no BG, para que nós pudéssemos detalhar. Eu vou pedir, atenção produção, que nós possamos nos aprofundar nessa pauta, inclusive amanhã, conversar com um especialista, psicólogo, psiquiatra, que nos demonstre exatamente quais são as consequências e por que isso acontece, desses tais desafios que podem ceifar vidas de nossas crianças, pré-adolescentes e adolescentes. Vamos prestar muita atenção. São vidas muito preciosas que dependem da nossa responsabilidade, inclusive como comunicadores. Por isso esse tempo, entende? Nós não estamos brincando de fazer televisão aqui, não. A coisa é muito séria. E as consequências também são. 12h17.